A graça e paz da parte de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, seja na sua vida. Hoje eu venho aqui, passar um conteúdo aqui para vocês, para todos aqueles que me seguem aqui e que fazem parte da Congregação Cristã no Brasil, da CCB. Muitos têm me questionado, sobre algumas doutrinas divergentes da CCB, e a Bíblia Sagrada. Então, aos pouquinhos a gente vai abordando, até porque o canal ele não é focado na CCB, ele é focado nas profecias do fim. Só que uma das profecias do fim que acontece hoje são algumas heresias que muitos, na verdade quase todos os templos religiosos pregam, que divergem da palavra de Deus. Uma das profecias que falam a respeito do fim é exatamente a distorção do evangelho, os falsos profetas, as doutrinas que não são bíblicas, ensinamentos de homens, e isso também faz parte de uma grande apostasia que se instaurou nos templos religiosos há muitos anos e vem crescendo, cada dia que passa, vem se intensificando mais. Então, vamos também tentar combater algumas heresias dentro da palavra de Deus, mostrando, dentro da palavra de Deus, aonde estão os erros e as contradições. Então eu vou passar aqui esse vídeo, esse áudio, que eu gravei, e quero que vocês prestem bem atenção e compartilhem para que a verdade apareça, cresça e alcance mais pessoas e tirem muitas outras pessoas que estão dormindo do engano. Tá bom, irmãos? Então segue aí o áudio aí. Bem, irmãos, eu ontem aqui meditando sobre a doutrina da CCB e alguns tópicos de ensinamentos da CCB que, ao meu ver, divergem veementemente da Bíblia, eu resolvi então trazer até vocês e a quem interessar uma refutação da doutrina CCB e seus tópicos. Claro que eu não vou poder abordar tudo nesse áudio, mas eu vou trazer o que der aqui hoje e conforme os dias eu vou trazendo mais coisas. Vou também estar fazendo vídeos com esses mesmos áudios e postando lá no YouTube, tá? Para quem puder ajudar compartilhando, é muito bom, tá? Para esclarecer alguns irmãos. Lembrando que alguns irmãos da congregação já me pediram isso há algum tempo atrás e eu sempre orando a Deus, esperando o melhor momento para estar fazendo, tá? E senti de fazer agora. Bem, para os irmãos que frequentam, ou já frequentaram, eu vou estar refutando aqui alguns pontos, Então, para os irmãos que frequentam ou frequentaram a CCB terem uma melhor compreensão, eu fui buscar a carta escrita pelo irmão Luiz Franciscon, que é o fundador, que foi o fundador da congregação cristã no Brasil. E nessa carta o irmão Luiz Franciscon, ele dá o seu testemunho de como o Senhor se revelou a ele e como ele fundou a igreja Congregação Cristã no Brasil. Bem, eu fiz um resumo da carta e eu não vou fazer tudo aqui hoje nesse áudio, porque eu vou tratar só de alguns pontos, Mas eu vou resumindo a carta conforme o passar dos dias, Eu fiz um resumo dessa carta para facilitar o entendimento e conforme eu for lendo, eu vou fazendo aqui a análise segundo aquilo que eu ver incoerência entre os ensinamentos da CCB e a Bíblia Sagrada. Bem, Luiz Franciscon ele ouviu o Evangelho de Cristo pela primeira vez em 1890. Segundo seu testemunho, o irmão Luiz Franciscon, em 1891, recebeu do Senhor a compreensão do novo nascimento, ou seja, do batismo. Em março de 1892, Luiz Franciscon, junto com um grupo evangelizados por algumas famílias de fé valdense, pois foi criada a primeira igreja presbiteriana italiana. Nessa ocasião, Luiz Franciscon fazia parte dessa igreja e foi eleito um dos 3 diáconos e após alguns anos passou a ser ancião. Em 1894, estando em uma noite de joelhos em seu quarto, lendo o capítulo 2 da carta aos Colossenses, ao chegar no verso 12, ele ouviu uma voz que repetiu por 2 vezes: Tu não obedeceste a este meu mandamento. Após esse acontecimento, o irmão Luiz Franciscon, nessa época membro da Igreja Presbiteriana Italiana, falou aos irmãos da igreja como Deus tinha se referido a ele em relação ao batismo, e todos ficaram contra ele. Agora, em sua carta, fazendo aqui um entre parênteses, a sua carta ela tem um trecho que eu acho muito importante que os irmãos prestem bem atenção. Vamos lá.
Abre aspas. No ano de 1898, o Senhor salvou o irmão Joseph Beretta por meio dos metodistas livres americanos, o qual após algum tempo uniu-se conosco, presbiterianos italianos. Fecha aspas. Veja bem, irmãos, observem que o próprio Luiz Franciscon admite que um de seus irmãos foi salvo por meio dos metodistas livres americanos. Então o irmão aqui, de certa forma, ele reconhece que antes dele já havia salvação em Cristo, anunciada pelos metodistas, correto? Antes dele, que eu digo assim, antes da congregação existir. Ele mesmo aqui admite que ele fazia parte da igreja presbiteriana italiana, e que seu irmão em Cristo, lá Joseph Beretta, foi salvo que ele quer dizer espiritualmente, né? Foi salvo, adquirir a salvação em Cristo através dos metodistas livres americanos e se uniu a ele junto com os presbiterianos italianos. Nisso ainda nem existia congregação cristã. Tá entendendo, irmãos? Bem, então aqui ele, de certa forma, ele reconhece que antes dele já havia salvação em Cristo, anunciada pelos metodistas, correto? Pois é, porém a doutrina da CCB com seus tópicos de ensinamentos sempre ensinaram que a graça de Deus revelada a Luiz Franciscon foi a CCB e que fora dela não há salvação. Isso é pura heresia, pois a única graça que Deus revelou aos homens foi o seu Filho Jesus Cristo, e fora dele não há salvação. Já como denominação religiosa, a CCB ela não é superior às demais, uma vez que o próprio Franciscon ele reconhece que no ano de 1898 o Senhor salvou o irmão Joseph Beretta por meio dos metodistas livres americanos e não por meio da CCB. Bem, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de todos os que frequentam ou já frequentaram a CCB, que uma das narrativas mais usadas para condenar os irmãos e irmãs que saíram da CCB e chamá-los de desigrejados se encontra no livro de 1 João, capítulo 2, verso 19, que diz assim: Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Bom, partindo desse princípio, então, o irmão Luiz Franciscon também se tornou um desigrejado, porque conforme suas palavras em sua carta, ele conheceu o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo através da igreja presbiteriana italiana, da qual o mesmo se tornou diácono e ancião. Segundo o irmão Luiz Franciscon, o Senhor revelou a ele que o batismo com que foi batizado não era verdadeiro. Então ele se reuniu com seus irmãos e lhes dirigiu algumas palavras. Em suas palavras, ele perguntou aos irmãos se ele havia feito alguma coisa errada, da qual os irmãos pudessem testemunhar, e os irmãos responderam que nada havia contra ele. Em seguida, Luiz Franciscon apresentou a sua demissão de ancião, secretário e membro daquela igreja. Todos se maravilharam e pediram que não os deixasse, e o irmão respondeu que aquela decisão não era por ele premeditada, mas sim ordenada pelo Senhor. Aconteceu também que aqueles que com ele obedeceram a esse mandamento, também abandonaram a igreja. Como vemos aqui, então, irmãos, nas palavras do próprio fundador da CCB, Congregação Cristã no Brasil, ele abandonou a igreja da qual fazia parte e ainda levou muitos irmãos com ele, acreditando que o que foi revelado a ele era mais verdade do que aquilo que ele já havia aprendido na igreja presbiteriana italiana. A narrativa que hoje os membros da CCB usam para dizer que aqueles que saem dela não pertencem a ela se aplica também ao seu fundador, que um dia também foi membro de uma outra denominação e abandonou por entender o evangelho diferente do que lhe era ensinado. Bem, assim acontece também nos dias de hoje. Muitos saem da CCB por entender, pelo Senhor revelar as contradições e heresias pregadas pela instituição CCB. Se somos desigrejados, por isso, logo Luiz Franciscon e seus discípulos um dia também foram desigrejados ao se desligarem também da igreja presbiteriana italiana. Estão entendendo, irmãos? Como que existe tanta contradição, né, e tanta heresia, né? Bem, o texto mencionado por João em 1 João, capítulo 2, verso 19, não se refere a sair de um templo ou uma denominação,
mas se refere a sair da verdade das Escrituras Sagradas, se refere a se apartar de Cristo e dos seus ensinamentos, se refere a deixar de ser crente e não ter comunhão com seus irmãos, se refere a abandonar a Deus e se entregar ao mundo. Sair de um templo ou de uma denominação não torna ninguém menos crente e muito menos desigrejado, lembrando que um templo não forma cristãos, nem salva, nem ensina. O que torna pessoas cristãs, salva e ensina são as Escrituras Sagradas através do Espírito Santo de Deus. E para isso não precisamos frequentar uma instituição. Portanto, saíram de nós se refere a abandonar a verdade, os ensinamentos, ou trocar por seitas e outras doutrinas contrárias à palavra de Deus. Assim como um dia Luís Francescon abandonou a sua igreja, o seu ministério em outra denominação, por não concordar com seus ensinos, muitos hoje também estão saindo da CCB por discordarem de suas doutrinas e ensinos divergentes da Bíblia Sagrada. Bem, irmãos, eu fiz questão de trazer esse assunto para que os irmãos da CCB, que ainda são alienados e usam narrativas sem conhecimento, saibam que o fundador da CCB um dia também pertenceu a outra instituição e um dia deixou, porém não deixou de servir a Deus. Assim como muitos de nós saímos da CCB, mas não deixamos de servir a Deus. Se sair da CCB é se tornar um desigrejado, então Luís Francescon também era um desigrejado quando saiu da presbiteriana italiana. A verdade se manifesta pela fé através das Sagradas Escrituras por meio do Espírito Santo de Deus. Nenhum homem ou instituição religiosa, irmãos, pode afirmar ser a graça de Deus na terra ou ser o único caminho certo que conduz à salvação, porque a Bíblia já revelou há 2000 anos atrás que só Cristo é o caminho e só Ele nos conduz à salvação. Uma outra observação que eu gostaria de fazer, refutando alguns achismos e falsos ensinamentos da CCB, é que muitos de seus membros são ensinados a acreditar que a CCB é a graça de Deus na terra, revelada ao Luís Francescon. Mas isso é uma heresia, pois a graça de Deus é o Senhor Jesus Cristo, revelado por Deus há 2023 anos atrás em Jerusalém. Deus ele não deu esse privilégio a nenhum homem, mas o único que se fez revelar aos homens em carne foi o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, que esteve entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1,17. Deus ele revelou a sua graça através de seu próprio Filho e depois Jesus Cristo, o Filho de Deus, antes de subir aos céus, ele constituiu apóstolos para continuar o que ele havia começado. Todos eles receberam instruções de Cristo e depois do Espírito Santo de como haviam de levar e ensinar o Evangelho a toda criatura. Por fim, passados algum tempo após a sua ascensão aos céus, Cristo escolheu um apóstolo que iria trazer até nós, os gentios, o seu evangelho. E esse apóstolo foi Paulo. Paulo ele foi constituído o apóstolo dos gentios a dedo. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Atos 22, verso 2. O Senhor ele revelou a Ananias como ele ia se usar de Paulo para trazer a sua graça e o seu evangelho a nós gentios. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9, do verso 15 ao 16. Não existe, irmãos, mais nenhuma passagem que Deus revelou novamente ou revelaria a sua graça após esses dias. Não existe também nenhuma passagem de que a graça de Deus seria outra que não seja o próprio Cristo. E não existe também nenhuma passagem que mostre a Deus dando outros fundamentos à sua palavra, além do que ele revelou ao apóstolo Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Quando se coloca outra doutrina além do que os apóstolos e Cristo ensinaram, ou quando se coloca outro fundamento no lugar de Cristo, isso constitui heresia de perdição. Bem, irmãos, eu vou estar então aqui refutando dentro das Escrituras outras questões que envolvem a doutrina da CCB, com as Sagradas Escrituras. E eu estou fazendo isso a pedido de alguns irmãos da CCB que até hoje não conseguem entender certas questões relacionadas à congregação cristã no Brasil.
Peço aos irmãos que tenham entendido, que compartilhem, né, que tenham entendido e creem, né, no que está falado aqui dentro da palavra de Deus, né, que compartilhem esse áudio, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Queiroz, eu tenho um canal no YouTube chamado Profecias do Fim, né, e lá eu abordo todo tipo de profecias, tudo que vem acontecendo e também algumas heresias, né, pregados por templos religiosos, doutrinas de templos, falsos ensinamentos, para que o seu olho, a sua visão espiritual venha a ser aberto e você possa estar dentro da verdade para aguardar os novos acontecimentos que o Senhor prepara para toda a terra, mas que nós venhamos passar por tudo isso, né, dentro da verdade da palavra de Deus e não sendo enganados com falsas doutrinas e falsos ensinamentos. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos.